Oi gente, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre picos de crescimento, saltos de desenvolvimento e o que isso tem a ver com a amamentação. Será que isso afeta a amamentação? Bom, vamos lá? O que são picos de crescimento? Picos de crescimento, o próprio nome já diz, então são picos em que o seu bebê vai crescer um pouquinho mais, né? Então, em algumas idades, ele vai passar por esse pico de crescimento enquanto físico, estatura, peso. Então, esses são os picos de crescimento, de uma maneira mais simples, explicando. E os saltos de desenvolvimento, também em algumas determinadas idades, ele vai passar por momentos de desenvolvimento de habilidades. Então, ele vai ganhar novas habilidades, desenvolver novas habilidades, né? Neurológica, motor, enfim. Vai aprender a virar, vai aprender a sentar, vai aprender a engatinhar, vai aprender a levar as coisas na boca, né? Habilidades. E em algumas idades, esses dois períodos, pico de crescimento e salto de desenvolvimento, são juntos, acontecem juntos. E é aí que a coisa fica caótica em relação à amamentação. Então, em quais idades isso vai acontecer junto e vai diretamente, digamos assim, afetar a amamentação? Quando eles completam 3 meses, 4 meses e 6 meses. De uma maneira geral, são quando acontece junto o pico de crescimento e salto de desenvolvimento e quando a gente vê maiores problemas, né? Então, coisas que realmente afetam diretamente a amamentação e sono do bebê. São quando as mães tendem a procurar ajuda porque acham que está acontecendo alguma coisa de errado. Geralmente, produção de leite, elas acham muito que a produção de leite está inadequada porque tendem a sentir sempre as mamas muito murchinhas, muito macias. O bebê fica muito agitado, fica muito irritado, então elas interpretam isso como sinal de fome. Eles dormem muito mal, né? Às vezes até evacuam, né? Fazem cocô menos do que faziam antes. Mas isso tudo é um padrão de comportamento que está alterado por causa desse período que ele está vivendo, né? Pico de crescimento e salto de desenvolvimento. Essas idades, 3 meses, 4 meses e 6 meses, tendem a ser mais caóticas em relação à amamentação, porque é quando a gente tem junto ajuste de produção de leite. Então, é quando de fato o bebê está demandando mais leite do nosso organismo, porque ele está crescendo e se desenvolvendo, então ele precisa de um aporte calórico maior, então ele demanda mais leite porque ele realmente sente mais fome. Então eles tendem a mamar mais vezes, porque quanto mais estímulo de mamada, né, de sucção, maior produção de leite, para conseguir com que o organismo da mãe acompanhe esse seu crescimento e seu desenvolvimento. Então, para a gente conseguir ajustar demanda do bebê com produção de leite, eles passam por esse período de agitação, irritabilidade, mudança no padrão de comportamento. Só que as mães interpretam isso como rejeição do peito da mãe, porque às vezes o bebê não demanda tantas vezes o peito, começa a rejeitar o peito, demanda menos vezes, na verdade, ele não rejeita, ele demanda menos vezes o peito, solicita menos vezes mamada, por estar muito agitado e irritado. Ou então, ela acha que tá com produção inadequada porque a mama tá sempre muito murcha. Acontece que é natural, é fisiológico, a mama de fato vai estar murcha, tá? Porque a tendência é que seu bebê procure muitas vezes o peito, então esvazie sempre a mama. Então você está sempre ali naquele processo de mama muito macia. E acontece também nesses períodos que como a gente está ajustando ali produção de leite com demanda do bebê, que vai acontecer maior produção láctea. Então maior produção de leite vai acontecer durante a mamada, né? Então, não vai ser só perto da mamada que seu peito vai encher igual antes, ou então vai viver cheio, né? Vai ter sempre um pouco a mais de produção do que o esperado pro bebê, do que o bebê consegue mamar, que é o que acontece nos primeiros 3 meses de vida do bebê, né? A gente não tem esse ajuste certinho de demanda com produção de leite. A gente sempre acaba produzindo um pouquinho mais do que o bebê mama, então sempre tá com o peito muito cheio, sempre vazando, alguma coisa assim. Então é a partir do 3º mês, principalmente, que a gente não tem mais isso. A gente consegue ajustar
demanda do bebê com produção de leite. E aí os peitos ficam macios, ficam murchos, e a gente sempre leva a crer, né? A gente sempre acredita que essa mudança de comportamento é porque ele tá com fome, porque eu estou, de repente, comecei a produzir menos do que o esperado. Então não começou a produzir menos que o esperado. A sua produção está começando a ser ajustada com a demanda do teu bebê, por isso ele tende a solicitar mais peito e as suas mamas vão estar sempre mais macias, porque a produção começa a acontecer em maior quantidade durante a mamada, né? 80% do leite é produzido durante a mamada. Então, tá dentro do esperado. E aí tem em mente que isso é um momento transitório, mais ou menos entre 15 e 30 dias vai durar esse período de perturbação de sono, de bebê agitado e irritado, enfim. De fato, ele vai sentir mais fome, vai demandar mais peito. No terceiro mês de vida, quando ele começa, né, que é a famosa crise dos 3 meses, quando isso começa a acontecer, as mães relatam muito que tudo interessa mais do que o peito, né? Então, tudo é mais interessante que o peito da mãe. Ele começa a mamar, de repente, ele olha pro lado, ele larga o peito, ele responde quem tá chamando, tudo. Passou uma borboleta, é mais legal, é mais interessante que o peito da mãe. Então, ele tende a largar o peito e para de mamar. E quando ele começa a perceber, né, o ambiente externo. Então, o que eu posso fazer para passar por esse período de uma maneira mais tranquila? Para que eu consiga que ele mame adequadamente, se alimente adequadamente, já que ele aumentou fome, né? Já que ele tá com mais fome mesmo, tá precisando de um aporte calórico maior. O que eu posso fazer para que ele mame melhor? Porque a gente sabe que bebê que mama bem, dorme bem, né? Tem um comportamento geral melhor, tende a ficar menos irritado, né? Menos agitado. Então, tem algumas estratégias que a gente consegue organizar para que ele volte a mamar melhor, de maneira satisfatória, para se alimentar, para conseguir dormir um pouco melhor. E aí você passar por esse período, vocês dois passarem por esse período um pouco mais tranquilamente, né? De uma maneira mais tranquila e sem muita noia na cabeça de que produção de leite tá pouca, por isso que ele tá desse jeito. Então, primeiro, ele vai estar mais agitado mesmo, o padrão de comportamento vai mudar, porque é o esperado, porque ele está passando por pico de crescimento e salto de desenvolvimento. E porque a gente está, principalmente no terceiro mês de vida, passando por esse ajuste de demanda de produção, de demanda e produção de leite, né? Então, isso em mente já adianta muito o processo, a gente já consegue entender que o que a gente está vivendo ali está dentro da normalidade. Então, segundo, o que eu posso fazer para passar por isso da melhor forma possível e para que meu bebê se alimente adequadamente? Então, você vai para um local mais calmo. Toda vez que você for amamentar ele, vai para um local mais calmo, com menos interferência externa possível, para que ele não se distraia facilmente, para que ele se concentre no momento ali da mamada e mame adequadamente para que fique satisfeito, tá? E aí, assim, a gente conseguir que isso seja mais tranquilo em relação a sono, em relação a intervalos, em relação a comportamento de irritabilidade, para que ele consiga se organizar melhor e passar por esse período mais facilmente. Então, sempre procure locais mais calmos para as mamadas acontecerem, para ele não se distrair tão facilmente, tá bom? Tem em mente aí um alerta na cabeça, porque o normal é a gente sentir as mamas um pouco murchas mesmo, por isso que parece que a produção de leite caiu, mas não, esse é o normal, porque seu bebê tá demandando mais peito, tá sempre esvaziando, então, né, e a gente sabe que a produção de leite vai acontecer mais durante a mamada, então, ok, esse é o normal. Agora, o que eu quero que você coloque um pouquinho aí, assim, que você tem em mente enquanto sinal de alerta, é que se ele não tá conseguindo mamar adequadamente, seu peito vai estar sempre muito cheio. Se seu peito vai estar sempre muito cheio, né? Então é o oposto do que você está pensando aí. A mama não tá murcha, a mama tá cheia, mesmo depois dele mamar. E aquela mamada bem agitada, né? Sem muito ritmo, pega e solta, enfim. Então, se seu peito tá sempre cheio depois dele mamar, e você tá percebendo que as mamadas estão muito ineficientes e inadequadas, e aí tá, né, acarretando em uma série de outros fatores, dormindo muito mal, enfim, tenha em mente que isso é um sinal de alerta. Porque se você mantém peito cheio, a gente
consegue aí, nesse peito cheio, ativar o fator de inibição de lactação e fazer o oposto do que o fisiológico para essas idades, né, do que é o fisiológico para essas idades. Então, ao invés da gente conseguir adequar demanda com produção de leite, a gente pode realmente não conseguir adequar, porque a gente está ativando esse fator de inibição da lactação, porque o meu peito está sempre cheio, porque ele nunca está conseguindo extrair adequadamente a quantidade de leite que ele precisa, porque ele está muito agitado, as mamadas estão ruins, estão ineficientes, né? E aí sim a gente pode começar a ter alteração de produção de leite, no sentido de menos do que o esperado para o que ele precisa, tá? Então sempre coloque isso aí enquanto sinal de alerta. Se nesses momentos o seu peito está sempre cheio e não murcho, que é o esperado, então tá sempre cheio, aí tem que entrar aí talvez uma ajuda profissional, ou você tenta de todas as formas potencializar as mamadas para que ele consiga esvaziar a mama adequadamente, se alimentar adequadamente, pra gente não, para que o fisiológico, né, não acarrete num problema de fato, num problema concreto. Então, só tenha, assim, perceba o que o seu bebê tá te dando enquanto sinais e o que o seu corpo tá te dando enquanto sinais do que tá fisiológico, do que não tá, o que tá dentro do normal, do que não tá. Pra você entender até que ponto ali tá tudo ok, tá certo? Mas, de maneira geral, você vai sentir seus peitos mais murchos, seu bebê vai demandar muito mais peito que o normal, vai estar mais irritado que o normal, vai dormir muito mal, e aí você proporcionar que esses momentos da mamada sejam mais calmos possíveis, os mais calmos possíveis, com menos interferência externa possível, com menos distração possível, para que ele consiga focar, mamar, se alimentar adequadamente. Aí você vai perceber que todo o resto vai começar a se encaixar melhor. Vocês vão passar por esses períodos de pico de crescimento e salto de desenvolvimento da forma mais tranquila possível, tá? Então, o recado é esse. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário pra mim, manda no direct nas minhas redes, né, no Instagram, que eu consigo tirar as dúvidas de uma maneira geral. E o vídeo de hoje é esse, gente. Obrigada, beijo, até a próxima.